Olá, meu nome é Deilson, sou professor associado do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina de Botucatu e esse é o segundo vídeo da série na qual nós discutimos progressão tumoral e as repercussões dos cânceres nos seus hospedeiros. E nesse vídeo nós vamos abordar mais especificamente o processo de disseminação metastática. E o processo de metástase, ou disseminação metastática, é algo que traz muita preocupação. Uma das piores notícias que um paciente com câncer pode ter é a percepção de que ele apresenta essas colônias de células neoplásicas distribuídas em órgãos diferentes do sítio de origem, do sítio onde está surgindo o tumor primário. E isso porque esse processo sinaliza um nível de agressividade biológica muito alto, e também é uma das principais razões de desfecho letal para um paciente com câncer. A maior parte dos óbitos associados aos cânceres está relacionada à disseminação da doença no organismo e principalmente à disseminação metastática. E convém a gente perceber, entretanto, que o termo que nós vamos utilizar aqui, ou o conceito que nós vamos utilizar aqui para metástase, é um conceito mais rigoroso do que às vezes se utiliza na comunicação coloquial ou mesmo na comunicação entre profissionais de saúde, que habitualmente se referem à metástase como qualquer tipo de qualquer presença de célula maligna fora do seu local original, onde o tumor primário se desenvolveu. Na verdade, em termos de biologia dos cânceres, nós utilizamos o termo metástase para discriminar um tipo de disseminação de células neoplásicas malignas que se faz necessariamente por via vascular, quer seja um vaso sanguíneo, quer seja um vaso linfático. E na medida em que a gente utiliza essa interpretação, nós estamos nos referindo especificamente a um conjunto de eventos biológicos que são necessários para que as células, a partir de um tumor primário, alcancem um tecido à distância, se instalem nesse tecido à distância, e a gente pretendo que nessa nossa discussão fique claro que biologicamente esse processo é muito ineficiente, a despeito da sua relação com alta letalidade e de assistirmos com frequência pacientes apresentando doença metastática, principalmente considerando doenças que são diagnosticadas tardiamente. Biologicamente é um processo muito ineficiente e que demanda uma série de eventos, uma série de propriedades biológicas adquiridas não só pela célula neoplásica maligna, mas também por constituições particulares em relação ao microambiente dessa célula, quer seja no tecido original, quer seja no tecido em que ela se estabeleceu posteriormente. Então é importante a gente discriminar o processo de metástase, que é o que nós vamos avaliar aqui um pouco mais detalhadamente, das disseminações que acontecem, por exemplo, por células neoplásicas malignas que saem em direção à intimidade dos tecidos, mas mantendo uma ligação com o tumor primário. Essa é a disseminação por continuidade. Também nós temos uma disseminação em que as células malignas essencialmente migram do tecido, do tecido tumoral, desse tecido neoplásico maligno, e eventualmente alcançam estruturas adjacentes a esse tecido, mas sem necessitar de entrar na vasculatura e serem transportados pelos vasos. Essa é a disseminação por contiguidade. Então, no caso específico que nós vamos trabalhar aqui, a disseminação metastática, a entrada na vasculatura é algo fundamental. É uma situação que define especificamente esse tipo de disseminação. Essencialmente o processo está representado aqui, da maneira mais simples possível que a gente possa trazer. Nós temos um tumor primário crescendo, esse tumor sofre não só o crescimento, mas inclusive esse crescimento é favorecido pelo remodelamento vascular, aqui indicado pela angiogênese, que gerou a formação desses vasos intratumorais. Isso potencializa a disseminação com formação de metástases à distância. Essas células malignas que podem alcançar então esses vasos neoformados ou vasos pré-existentes, que podem ser tanto sanguíneos quanto linfáticos, entram na vasculatura
Isso pode se dar tanto de forma isolada como de forma coletiva, mas de qualquer forma, né, a entrada na vasculatura, um processo que nós chamamos de intravasão, leva à formação do que nós chamamos de êmbolo neoplásico. Né? E esse êmbolo neoplásico transita, né, pelo organismo até encontrar sítios, né, em que ele é aprisionado pela vasculatura, né, por exemplo, em regiões de estrangulamento, né, do diâmetro capilar. Também pode acontecer de áreas em que há turbilhonamento ou redução do fluxo sanguíneo, em que essas células tenham melhores condições de interagir com as células endoteliais e nessa interação sofrem o processo que nós chamamos de extravasamento, né? Permitindo com que essas células alcancem o intestício e lá comecem a se dividir, se instalando e formando então a colônia metastática, que sofre crescimento. E esse crescimento leva à passagem de um estágio que nós chamamos de micrometástase para um estágio de macrometástase, ou estágio de metástase propriamente dita estabelecida, e o processo todo pode começar novamente. Ou seja, nós podemos ter metástases sendo formadas não do tumor primário, mas a partir de células malignas do tumor secundário, né, gerando metástases de segunda, terceira, quarta, quinta ordem, né? E inclusive, né, para a gente conseguir apreciar não só a complexidade como a beleza desse processo, né, sob o ponto de vista biológico, nós podemos ter células neoplásicas malignas, né, saindo de um tumor metastático, de uma neoplasia maligna já colocada em um órgão à distância do tumor primário, né, retornando não só ao tumor primário, como também fazendo a migração para outros tecidos onde há colônias metastáticas já estabelecidas. Então, contribuindo para o estabelecimento de outras populações metastáticas ao longo, distribuídas no organismo. Né? Mas, de qualquer forma, um ponto fundamental nessa primeira apreciação do processo diz respeito às características, né, das células à medida em que elas estão avançando no desenvolvimento da formação dessas colônias, né, de células, essas colônias metastáticas. Uma propriedade fundamental é que as células neoplásicas malignas que se tornam metastáticas, elas ganharam agressividade biológica. Né? E isso se dá tipicamente às custas de aquisição de novas propriedades moleculares, dentro de um modelo que nós chamamos de progressão continuada, né, em que as células vão adquirindo mais e mais propriedades moleculares, que algumas das quais podem gerar vantagens que permitem elas avançar no processo que nós chamamos de cascata, né, metastática, né, no fenômeno de cascata metastática, e dá origem a essas colônias secundárias. Por outro lado, né, o fenômeno de disseminação metastática pode acontecer muito precocemente para alguns cânceres. Né? Alguns cânceres já muito próximo da situação de transformação celular permitem com que a célula já tenha características que são compatíveis com ela passar pelas diferentes etapas da cascata metastática que nós vamos detalhar em alguns instantes. Antes da gente entrar nesse detalhamento, né, convém a gente trazer aí algumas informações muito básicas, né, e muito preliminares a respeito, muito iniciais na verdade, né, a respeito do histórico, né, do conhecimento desse tipo de disseminação neoplásica. Né. A disseminação por metástase, ela foi reconhecida, atribui-se à descrição original a esse médico, né, José Recamier, né, do século XVIII, né, transição entre o século XVIII e século XIX, e Recamier, a partir de estudos de autópsias, ele identificou, né, nos pacientes em que ele teve a oportunidade de diagnosticar cânceres primários, mas também teve a oportunidade de investigar os cadáveres desses pacientes quando veio a óbito, a situação de lesões neoplásicas com aspectos que se assemelhavam às lesões neoplásicas que ele observava nos tumores primários. Por exemplo, metástases em sistema nervoso central de carcinomas de mama. Né? E tipicamente Recamier já reconheceu que pacientes que apresentavam esse aspecto e tinham morrido com essas lesões eram pacientes que tinham tido um curso, né, da sua doença mais agressivo. De tal forma que ele já descrevia que as metástases, e o termo cunhado por Recamier procurava
trazer a ideia de que havia ligação entre esses dois processos, né, do tumor primário, essas lesões observadas em outros tecidos, né? Então, meta é a distância, estasis, parar, né, ou se estacionar. Então, essa situação que ele recém descrevia, ele já conectava com a perspectiva de que os pacientes haviam apresentado maior morbidade com a sua doença neoplásica e a mortalidade era atribuída a essa situação de ter a doença aí se espalhando no organismo, né, que tinha desenvolvido aquele câncer. Mais tarde, né, ainda no século XIX, nós temos um marco importante do estudo das metástases, que é dada por esse cirurgião inglês, né, Stephen Paget, que descreveu o que nós conhecemos como teoria da semente e solo. Né? Paget admitia que, sugeria que a distribuição das metástases, né, num organismo não se dava exclusivamente por conta da distribuição da anatomia, por conta da anatomia vascular, pela distribuição dos vasos, mas sim porque se estabelecia uma certa compatibilidade entre o que ele se referiu como sendo as sementes ou as células malignas, né, com os solos, que são os tecidos no qual as células malignas estariam se dispondo, né, onde as células malignas estariam chegando e a partir de onde elas formariam novos tumores. Né? Então, a partir dessa proposição inicial de Paget é que os estudos que se desenvolveram, né, e particularmente, né, a partir de metade do século passado, né, começaram a demonstrar que nós temos efetivamente, para que se consiga estabelecer uma metástase, uma colônia secundária de neoplasias malignas, né, nós precisamos compatibilizar o fenótipo da célula neoplásica, né, com as características do tecido que recebe essa célula neoplásica. E não está expresso nessa hipótese inicial, né, que está sendo que está remetendo à hipótese de semente solo de Paget, mas o microambiente é fundamental para que essa compatibilização se estabeleça e para que o processo de metástase ganhe um pouco mais de sucesso, dado que, a gente já comentou, a sua eficiência biológica é muito baixa. Vamos tentar entender quais são os condicionantes para esse processo biológico se estabelecer, né, e como a gente entende hoje a disseminação metastática, aqui trazendo uma ideia de que os dados a esse respeito são bastante recentes, né? O nosso conhecimento cresceu muito em relação às metástases nas últimas 5 décadas, podemos assim dizer, e uma das informações mais precoces que nós temos, né? Ou seja, uma das informações que nós temos há mais tempo a respeito do processo de metastatização é que ele é tão mais frequente quanto maior é o tamanho dos cânceres. Isso considerando de uma maneira geral. Né? Em outras palavras, né, como está sendo demonstrado nesse gráfico, quanto maior é o volume tumoral, aqui estimado pelo diâmetro, né, do tumor, né, maior o risco de você desenvolver metástase. Então, por conta de dados como esse, inicialmente se admitiu que o processo de metástase, e de fato isso tem existe dados biológicos para afirmar isso, o processo de metástase ele é favorecido quanto mais tempo de progressão do tumor existe, ou seja, quanto mais tempo o tumor teve condições de crescer no seu hospedeiro, desenvolver heterogeneidade tumoral para eventualmente dar origem às células neoplásicas malignas. Entretanto, né, esse dado foi contraposto com a observação de que cânceres muito, muito discretos, com tamanho muito pequeno, eles podem apresentar disseminação metastática muito rapidamente. Né? É o caso, por exemplo, de algumas doenças como os melanomas, extremamente agressivos e que, embora a gente tenha uma relação direta entre tamanho da lesão original e potencial metastático, né, isso se contrapõe à situação de que tumores com volumes muito superiores de outras doenças não apresentam a mesma agressividade biológica. Né? Então,
parte, né, do nosso entendimento sobre as metástases está no fato de que efetivamente ele é favorecido pelo tempo de progressão, mas isso não explica, né, a capacidade metastática de uma parcela de cânceres muito agressivos. Como é que a gente começa a entender melhor essa situação? A gente começa a perceber a importância, né, da progressão tumoral, né, do tempo de progressão tumoral no potencial metastático, percebendo que para que as metástases ocorram, as células neoplásicas malignas, né, a gente aqui vai se deter às células neoplásicas, mas é importante a gente trazer de novo à tona a ideia de que o microambiente tem um papel fundamental, inclusive para que as células neoplásicas adquiram essas propriedades que a gente vai mencionar agora. Mas, enfim, para que as metástases sejam possíveis, as células neoplásicas precisam adquirir um fenótipo propício, né, que envolve, por exemplo, a síntese de fatores que potencializam a migração celular, por exemplo, fatores que têm atividade autócrina para indução de motilidade, né. Ela precisa adquirir a propriedade de fazer um remodelamento, né, tecidual, né, um remodelamento da matriz extracelular, e isso pode ser dado pela expressão de enzimas líticas, não só ela própria produzir essas enzimas, proteases, mas também o estímulo que a célula neoplásica pode oferecer para uma resposta inflamatória local, que permite esse remodelamento tecidual, né? Então, pela síntese de enzimas líticas por células adjacentes ou intratumorais, como é o caso de macrófagos sintetizando metaloproteinase. As células malignas precisam modificar a expressão das suas moléculas de adesão, o que vai possibilitar com que elas tenham ali na sua superfície receptores, né, para fatores de motilidade, receptores para componentes da matriz celular que vai permitir a migração nessa matriz, né? E também essas células acabam, de uma maneira geral, tendo modificações da composição da sua membrana plasmática para, por exemplo, deixar de expressar moléculas que possam sinalizar essa célula como sendo uma célula imprópria para o tecido e uma célula que deva ser eliminada pelo sistema imunitário, né? Então, ao invés de expressar, ela precisa, por exemplo, deixar de expressar MHC de classe 1, né, deixar de expressar epítopos que possam ser reconhecidos como não próprios, né, não self, de tal maneira a subverter a resposta imunitária citotóxica contra essa célula, permitindo imunoevasão. Então, daí a gente nota que nós só mencionamos alguns elementos, né, mas nós percebemos que o fenótipo necessário para que o processo de metástase tenha condições de evoluir, né, com maiores taxas de sucesso, é um fenótipo bastante complexo, isso só considerando a célula neoplásica maligna, né? Se a gente considerar outras células, outros componentes, né, por exemplo o microambiente, isso se torna ainda mais não só complexo, como também intrigante. Bom, há várias maneiras, há pelo menos dois modelos, na verdade, para a gente identificar o porquê que as células eventualmente se disseminam e como essa disseminação pode acontecer. Nós temos um modelo que é denominado modelo tradicional, né, que também é conhecido como modelo da progressão linear. Nesse modelo, né, ele é aquele modelo que está intimamente relacionado com o tempo de progressão no câncer no organismo hospedeiro, em que o surgimento da célula transformada, da célula neoplásica maligna, dá ensejo à formação de subpopulações celulares. Algumas dessas subpopulações no tumor primário apresentam propriedades biológicas distintas, eventualmente um subclone, né, desse tumor primário apresenta maior capacidade de disseminação metastática. E quando ele aparece e ele tem condições de deixar, né, células descendentes, eventualmente essas células descendentes concluem o processo de disseminação metastática e aí você tem a doença estabelecida de modo sistêmico, né? Então, para que nesse modelo, né, que é um modelo bastante intuitivo e que se apoia no próprio modelo de mutação somática da carcinogênese, na qual a gente assume em que a aquisição de alterações moleculares de modo progressivo vai favorecendo a transformação celular e vai favorecendo a aquisição de novas propriedades que potencializam a agressividade biológica do câncer,
dentre essa agressividade biológica aumentada está incluída, né, a capacidade dessas células se disseminar por via vascular e, portanto, causar a formação de metástases. Por outro lado, né, esse modelo não se aplica ou não explica a situação de que cânceres muito precoces, né, com cânceres muito pequenos, com pouco tempo de progressão, já podem estabelecer metástases, como é o caso que a gente acabou de mencionar de melanomas, né, que são doenças bastante agressivas e podem ter um diagnóstico de disseminação, por exemplo, em sistema nervoso central, mesmo com lesões com tamanho bastante reduzido comparado a cânceres, outros cânceres, por exemplo, inclusive outros cânceres de pele, como carcinoma basocelular, que cresce em lesões muito volumosas, mas contrariamente, inclusive ao melanoma, né, no outro polo, raramente consegue fazer disseminação por via das metástases. Ele faz disseminação por continuidade, né, basicamente destruindo, né, o tecido no qual as células neoplásicas malignas se originaram, né, destruindo o tumor primário, destruindo o local no qual ele surgiu. Então, para a explicação de processo de capacidade metastática para cânceres que tem pouco tempo de progressão, né, foi proposta essa chamada hipótese de combinação oncogênica ou hipótese da progressão paralela. Nesse modelo, né, o que acontece é que as características que levaram à transformação celular, a formação da célula ancestral, a célula maligna ancestral, podem já ter gerado, né, propriedades, né, que propiciam, né, o fenótipo metastático. Né? Então, o conjunto de alterações moleculares que levaram à formação da própria célula transformada, né, combinado a umas poucas alterações que for possível durante um período muito curto de progressão tumoral, já levam à aquisição do fenótipo metastático. Né? E isso leva, portanto, ao aparecimento de colônias, né, de células disseminadas muito precocemente na doença que a gente está analisando. Uma das deduções importantes que nós temos aqui é que quando a gente está trabalhando com o modelo da combinação oncogênica ou progressão paralela, nós temos uma situação em que tumores em termos moleculares muito homogêneos já levam ao surgimento de doença metastática, enquanto que isso se distingue de uma maneira muito importante a situação da progressão linear, em que os tumores que geraram a formação de metástases são tumores que alcançaram um alto nível de heterogeneidade. Existem múltiplas subpopulações celulares, algumas delas com propriedades da disseminação por via vascular. Bom, mas qualquer que seja a situação, né, o que é esse fenótipo metastático, em termos do que ele tem que possibilitar para que as células efetivamente se estabeleçam à distância, né, do tumor primário? Esse entendimento nós temos a partir da descrição do que nós chamamos de cascata metastática, uma sequência cronológica, mais ou menos, né, de eventos que levam até o ponto em que efetivamente nós temos o estabelecimento dessas células neoplásicas malignas num tecido à distância do tecido em que o tumor primário se estabeleceu. Aqui convém a gente fazer um parênteses, porque na verdade, embora a gente esteja falando de tecidos à distância, se nós temos, por exemplo, né, uma situação em que uma neoplasia maligna surge no fígado, né? Então nós temos um câncer, um carcinoma hepatocelular estabelecido no fígado. Células neoplásicas malignas saem dessa região, entram pela vasculatura hepática, né, pelos sinusoides hepáticos e se estabelecem em outra região ainda no parênquima hepático. Esse também é um processo de metástase, embora nesse caso nós trabalhamos com a situação de metástase intraparenquimatosa, né? Que tem aí uma situação de complexidade biológica inferior do que o processo em que a metástase se estabelece num tecido diferente do tecido em que o tumor primário se formou, né? Que é o caso, por exemplo, de você ter uma neoplasia de cólon, né, se estabelecendo como uma metástase pulmonar.
né? Então, os tecidos, né, de origem e o tecido de destino, né, das células neoplásicas malignas são biologicamente muito distintos. Então, a complexidade biológica para se estabelecer esse tipo de metástase é superior à complexidade biológica para a formação de uma metástase intraparenquimatosa, né, dentro do próprio tecido de origem. Mas isso só para perceber que nós temos situações que oscilam ali, né, entre esses dois polos, né, da metástase originando ocasionando no próprio tecido do tumor primário e o que pode acontecer, né, em relação à metástase que nós vamos trabalhar agora de uma maneira mais específica, que é essa metástase em órgãos à distância, né, em outros sítios. Bom, o processo de metástase, fundamentalmente, ele pode dividir nas seguintes etapas. Primeiro, nós temos ali, numa situação em que se confundem em termos do tempo, né, que acontecem basicamente de modo simultâneo, o crescimento do tumor primário e a invasão, né, das células neoplásicas malignas em relação ao interstício do tecido no qual esse tumor primário se estabeleceu, né? Então, aqui indicando somente invasão, mas é importante notar que essa invasão ela está acontecendo concomitantemente ao crescimento tumoral. Após a invasão, né, que se dá por migração, né, e nós já comentamos um pouquinho sobre invasão no vídeo anterior, nós temos, portanto, a situação das células alcançando a vasculatura, quer sejam vasos linfáticos, quer sejam vasos sanguíneos, e interagindo inicialmente com essa vasculatura, elas ganham o interior, né, da luz desses vasos, né? Habitualmente são vasos de pequeno calibre, né, são capilares, mas esse processo de entrada se chama de intravassamento. Após o intravassamento, as células então são transportadas pela vasculatura e encontram em determinado momento uma região de aprisionamento em que elas passam a interagir mais com a célula endotelial, ou de um modo mais ativo, né, passam a conseguir interagir com a célula endotelial fazendo o processo de saída, né, desse vaso, que é o que nós chamamos de extravasamento. Após o extravasamento, essa célula se dispõe em alguma região do tecido e nesse tecido elas podem se manter de uma maneira, entre aspas, né, latente, né, sem fazer divisão celular por um tempo variável, né, é o que nós observamos no que nós chamamos de metástases, micrometástases dormentes, ou se houver sinalização adequada para que ela evolua no processo, essas células colonizam esse tecido à distância, né, nessa etapa que nós chamamos de número 6 aqui, e nós passamos então de um estado de micrometástases, eventualmente metástases dormentes, para o estado de manifestação do tumor metastático crescendo, a formação da micrometástase e aí sim a consolidação e o final da cascata metastática. Um ponto importante é que cada uma dessas etapas aqui oferece um desafio importante para essas células ultrapassarem, para que a etapa seguinte possa ser alcançada. E a maior parte das células neoplásicas malignas não consegue seguir por completo essa cascata, sendo que são perdidas células em etapas precoces, particularmente, né, nas etapas de transporte e, de modo muito importante, na etapa de colonização. De fato, a etapa de colonização é o grande gargalo do processo de metástase. Mesmo indivíduos que têm somente um tumor primário diagnosticado apresentam, se nós utilizarmos técnicas sensíveis de biologia molecular, por exemplo, células disseminadas sendo distribuídas, né, são chamadas células malignas circulantes, sendo jogadas na circulação em grande quantidade. Só que isso não significa que eles vão constituir doença sistêmica, metastática, e isso já se demonstrou, tem se demonstrado em diferentes cânceres humanos e foi reproduzido também em modelos experimentais de uma maneira bastante convincente. Efetivamente, o fato de você ter células malignas disseminadas não significa que você vai ter células conseguindo estabelecer uma metástase que vai se manifestar nesse organismo. A fase de colonização, né, é uma fase que efetivamente apresenta o maior desafio por estabelecimento das metástases, é a que consome mais tempo,
é muito ineficiente e apenas começamos a entender quais são os elementos que levam a essa etapa se concretizar efetivamente. Como, por exemplo, né, o que permite com que as células metastáticas dormentes ultrapassem essa dormência, né, que é uma dormência biológica, pode se estabelecer como uma quiescência biológica, né, um conceito que eu até prefiro, para se estabelecer como células que estão ativamente proliferando, né, e formando esse tumor secundário. Não vamos entrar em detalhes desse fenômeno específico, mas um elemento fundamental aqui é a relação, né, dessas colônias com o sistema imunitário, né, e o jogo que se estabelece de forças entre o sistema imunitário e a manutenção de células neoplásicas malignas no tecido, no tecido à distância, além da disponibilidade de estímulos para que essas células consigam efetivamente se estabelecer nesse tecido à distância. Bom, esses são alguns exemplos, né? Vocês vão poder ver essas animações demonstrando o processo de migração das células, né, em modelos experimentais e demonstrando que essas células fazem ativamente, né, a migração, né, a partir do tumor primário para dentro, né, do vaso, né, e dentro do vaso elas passam então para a etapa subsequente, que é a etapa de transporte, né? E nós já mencionamos no outro vídeo que no caso de carcinomas, por exemplo, essa migração para dentro do vaso ela é potencializada pela transição ou pelas transições epiteliais mesenquimais. Então eu recomendo que vocês acessem ali os vídeos que estão disponíveis a partir que foram obtidos nesse trabalho de Wong e Searson, né, e que de uma maneira bastante elegante mostram e tornam mais palpável para a gente, mostram de uma maneira mais concreta o processo de disseminação metastática nessa etapa específica que é a da migração intersticial em direção a um vaso, né, e um intravasamento propriamente dito. Bom, uma vez dentro do vaso, né, o transporte, como é que o processo de metástase evolui em termos do transporte e nas etapas subsequentes que envolvem o extravasamento, por exemplo, né? É importante notar que esse transporte da célula neoplásica maligna é uma situação bastante desfavorável à sobrevivência dessas células, porque essas células passam a interagir ou estarem expostas às células do sistema imunitário de uma maneira bastante frequente, né? E por conta disso, né, alguns fenômenos favorecem a sobrevivência dessas células, como por exemplo a deflagração da resposta hemostática, né? Sabe-se que células neoplásicas malignas, né, esses tumores, melhor dizendo, esses êmbolos neoplásicos, que estão formados por uma ou mais células neoplásicas malignas, eles têm favorecida a sobrevivência dessas células em transporte quando conseguem estimular a atividade da cascata de coagulação e essas células passam a ser revestidas, por exemplo, por componentes da coagulação, a fibrina, um exemplo típico, e plaquetas, né? O que leva ali a uma formação de uma estrutura nesse êmbolo neoplásico protetora, né, dessa célula em relação à atividade citotóxica de células imunitárias que estão trafegando também nessa vasculatura, né? Então, nós já temos percebido que, embora nós tenhamos essa etapa como sendo uma etapa em que a grande perda de células neoplásicas malignas, né, e daí também contribuindo para a ineficiência do processo de disseminação neoplásica por via metastática, né, isso pode ser, o processo pode ter maior sucesso quando essas células têm propriedades que favorecem, né, a ativação da cascata de coagulação e a interação com plaquetas, por exemplo, para permitir com que esse êmbolo neoplásico trafegue em maior segurança ao longo de toda a vasculatura. Por outro lado, né, a evolução do processo se dá com fenômenos já bem conhecidos da resposta inflamatória. Por exemplo, essas células neoplásicas, na medida em que encontram condições de interagir com a célula endotelial, elas sofrem, né, o processo de rolamento, né, uma adesão às células endoteliais e o processo de transmigração,
né, ou de APDES, à semelhança do que acontece com o recrutamento de leucócitos durante a resposta inflamatória. Então nós vamos perceber que as mesmas moléculas que jogam papel na transmigração de células leucocitárias na inflamação também contribuem para a disseminação metastática. Por exemplo, a reexpressão de selectinas pela célula neoplásica, e à medida que essas células também modificam a resposta hemostática, favorecendo a modificação do perfil da célula endotelial de anticoagulativo para pró-coagulativo, potencializa também as células a sofrerem a adesão, estabilização nessa superfície endotelial e a transmigração, permitindo com que elas extravasem e se estabeleçam à distância num tecido que ofereceu estímulos suficientes para elas serem atraídas para esse tecido e estabelecerem ali a colônia secundária. Então, as moléculas tipicamente envolvidas na transmigração leucocitária são moléculas que têm papel, por exemplo, exercendo atividade tanto de proto-oncogenes, convertidos a oncogenes, como moléculas que podem ter atividade supressora tumoral na medida em que elas dificultam esses processos. Então, se a gente considerar, por exemplo, moléculas que impedem a ativação da célula endotelial, como é o caso do óxido nítrico, a expressão da óxido nítrico sintase, ela pode acabar tendo efeitos supressores tumorais na medida que dificulta a evolução da cascata metastática, por impossibilitar com que a célula endotelial adquira um fenótipo adquira um fenótipo pró-coagulativo, que é o que favorece as células a sofrerem a transmigração. Ainda nessa questão do transporte, a gente só vai dar um pouco mais de detalhe a importância de componentes como a plaqueta, e lembrando que tudo que favorece a formação desse êmbolo neoplásico com essa proteção que se estabelece da célula neoplásica para que ela ganhe mais viabilidade, potencializa a evolução da cascata metastática. Então as plaquetas têm um papel importante nisso, na medida em que a ativação das plaquetas, quer seja por uma resposta inflamatória, quer seja pela síntese de produtos pela própria célula neoplásica maligna em transporte, favorece a cascata metastática na medida em que modifica o fenótipo da célula endotelial, potencializa as interações da célula neoplásica maligna com essa célula endotelial e potencializa também a transmigração. A própria atividade de ativação da plaqueta também regula a resposta imunitária, impedindo com que a célula neoplásica maligna seja um alvo adequado para as células, por exemplo, a célula natural killer ou um linfócito T citotóxico, favorecendo então a imunoevasão. Não vamos dar detalhes a cada uma das moléculas aqui envolvidas, mas é possível a gente já deduzir esses papéis do conhecimento que nós temos em relação à resposta inflamatória, percebendo que, por exemplo, a hiperexpressão de selectina E, de selectina P, de imunoglobulinas na superfície dessa célula maligna, induzida pela ativação de plaquetas, também a modificação da expressão de molécula de adesão dessa célula maligna, e da modificação de moléculas de adesão na superfície da célula endotelial, acabam favorecendo o processo de disseminação metastática por potencializar o final desse transporte e o extravasamento dessas células malignas. Bom, nós acabamos de perceber, portanto, que nós temos um conjunto de fenômenos necessários para que cada uma das etapas da cascata de metastatização possa ser superado. E isso depende de coordenação, de tanto propriedades das células neoplásicas, como também de sinais que são oferecidos pelo microambiente durante todo o processo. Como nós já comentamos, esse processo é um processo muito ineficiente em termos biológicos e o sucesso para superação de cada um desses obstáculos aqui colocados somente é alcançado quando há uma coordenação entre as propriedades das células neoplásicas e as propriedades do microambiente em cada uma dessas etapas. O microambiente que a célula encontra durante o transporte, que é dado essencialmente pela situação intravascular,
mas também o microambiente da célula, que as células encontram quando se estabelecem no tecido após o extravasamento. Né? E isso pode inclusive ser obtido, né? Pode ser favorecido antes mesmo da célula se extravasar. Por exemplo, nós temos dados suficientes para apreciar a situação de que células neoplásicas no tumor primário, elas modificam o ambiente tecidual à distância, gerando áreas privilegiadas para recebimento de células neoplásicas malignas, o que a gente chama de nichos pré-metastáticos. Então, as células neoplásicas malignas, elas já podem ter preparados áreas, né, áreas distribuídas nos vários tecidos que podem ter sido modificadas, por exemplo, pela ação de exossomos, que trafegam, uma vez liberados pelo tumor primário, trafegam pela circulação, né, com mensagens moleculares que modificam o microambiente nos tecidos à distância, possibilitando essa compatibilização, né, das células neoplásicas malignas com esse microambiente que elas vão colonizar, né, permitindo então a compatibilização que a gente já antecipava ali na teoria, na hipótese de semente solo que foi enunciada originalmente por Paget. Então, nós apenas começamos a esclarecer essas possibilidades. Uma outra possibilidade também diz respeito à modificação do repertório de moléculas pró- e anti-angiogênicas que vão ter efeitos locais ou mesmo efeitos à distância. Por exemplo, nós temos uma situação em que tumores primários podem favorecer o desenvolvimento de tumores secundários a partir de células pró-angiogênicas que são produzidas, secretadas e têm efeito em diferentes tecidos. Né? E isso leva a uma percepção que, eventualmente, a remoção de tumores primários que têm esse tipo de atividade sobre as colônias secundárias desfavorece o crescimento das colônias secundárias. E nós observamos isso. Efetivamente, quando alguns cânceres, nós temos situações em que tumores primários e metástases são diagnosticadas, eventualmente a remoção do tumor primário faz com que a metástases evoluam também. Mas até de modo mais surpreendente, nós temos a situação justamente oposta, né? A de que eventualmente nós temos um tumor primário crescendo e uma vez retirado, excisado esse tumor primário, começam a surgir e se desenvolver muito mais avidamente lesões secundárias, metástases que já haviam se instalado e estavam como dormentes nos tecidos à distância. Né? Essa situação que chamou muita atenção e começa a ser melhor entendida pode se dar, por exemplo, pela produção de moléculas anti-angiogênicas que têm um efeito local discreto, mas que por serem estáveis e conseguirem trafegar pela circulação, passam a ter um efeito mais substancial em tecidos à distância, onde apenas poucas células estão crescendo e que não conseguem exercer um estímulo pró-angiogênico de uma maneira efetiva. E isso leva a um bloqueio, né, enquanto o tumor primário existe, né, da angiogênese e do remodelamento vascular nas metástases à distância. Quando você retira o tumor primário, esse bloqueio cessa e as metástases à distância podem, portanto, se desenvolver propriamente. Então, a gente está delineando aqui várias possibilidades para discriminar uma mensagem fundamental, que as modificações do microambiente, quer seja esse microambiente local, quer seja o microambiente tecidual nos sítios de estabelecimento de células neoplásicas malignas, essas modificações microambientais são fundamentais para que o processo consiga se consolidar e que as metástases efetivamente se estabeleçam. Muito bem, nós já comentamos, né, no outro vídeo a respeito de um tipo de um fenômeno que é particularmente importante aí para a disseminação metastática, que é a transição epitelial mesenquimal, que favorece o processo de disseminação de carcinomas. Né? E isso faz com que, na verdade, né, com base na transição epitelial mesenquimal, nós temos a produção de células que têm maior viabilidade para o transporte e melhores condições de avançar, né, ao longo do processo com a formação
de micrometástases que avançam até a etapa de macrometástases e a manifestação da doença metastática propriamente dita. Lembrando que essa transição epitelial mesenquimal é um programa de expressão gênica que se assemelha de uma maneira que tem uma compatibilidade, ou seja, que se sobrepõe à assinatura de células tronco cancerígenas. Em outras palavras, células epiteliais, né, que adquirem propriedades de células mesenquimais adquirem também propriedades muito semelhantes às células tronco, né, malignas, e isso envolve, por exemplo, uma sobrevida maior, né, uma maior viabilidade, um fenótipo migratório, né, também mais pronunciado, né, e todas as características que potencializam a invasão, né, a sobrevivência ao longo do transporte, né, e a migração dessas células no processo de extravasamento para estabelecimento de uma metástase inicialmente em estado de quiescência, né, na formação de micrometástases. Então a transição epitelial mesenquimal é uma das razões pelas quais a gente admite que o processo de metastasização de carcinoma é favorecido. Mas, mesmo se a gente considerar de uma maneira mais abrangente outros cânceres que não só os carcinomas, a gente vai perceber que cânceres que têm um repertório maior de células tronco cancerígenas ou que conseguem levar à aquisição desse fenótipo nas suas células ao longo do processo de metastatização, são cânceres, né, por exemplo, podem ser sarcomas, que conseguem avançar mais adequadamente ao longo da cascata metastática. Por quê? Porque essas células com fenótipo de células tronco cancerígenas são células com maior capacidade de sobrevivência e são células que efetivamente são tumorigênicas, né? Elas conseguem se dividir, dando origem a células que vão efetivamente proliferar, gerando o aumento da massa, né, o aumento do tumor secundário, né, assim como dão origem a células que são semelhantes a elas próprias, né, na divisão assimétrica, e essas células semelhantes a elas próprias deixam um repertório de células tronco cancerígenas necessárias à manutenção, né, à subsistência desse tumor metastático, assim como elas foram necessárias também à formação do tumor primário no início do processo da carcinogênese, né? Aqui não estão detalhadas a importância da matriz extracelular, do microambiente, mas reforço a ideia de que o microambiente é fundamental em todas essas etapas que estão sendo aqui sinalizadas, inclusive para a manutenção, né, ou indução do fenótipo de célula-tronco cancerígena que a gente está aqui destacando. Bom, quais são reforçando aí a ideia dessa a importância do microambiente, né, nós vamos perceber que isso pode se dar pela contribuição de componentes estruturais, né, de componentes da resposta inflamatória, de componentes da vasculatura daquele tecido e do próprio parênquima tecidual. Ou seja, o microambiente ao qual a gente está se referindo aqui é composto por todos esses componentes que interagem numa via de mão dupla com as células neoplásicas malignas, né, potencializando essas células a terem, por exemplo, a aquisição do fenótipo de células tronco cancerígenas, de saírem da situação de quiescência e começarem a proliferar e levar ao desenvolvimento do tumor, saindo do estágio de micrometástases para o estágio de macrometástases. Esse é um fenômeno que nós apenas começamos a entender melhor. Um dos gatilhos para a saída da dormência tumoral que está sendo intensamente investigado é a própria sinalização dada pela resposta inflamatória, que pode, por exemplo, ser induzida, né, pela inflamação sistêmica que se segue a um processo de excisão do tumor primário, né? Então, em outras palavras, né, hoje há muito cuidado em se entender com mais atenção o impacto que o processo de excisão do tumor primário, o processo de você, por exemplo, fazer a cirurgia de um carcinoma de mama primário, acaba desempenhando, né, em termos de deflagração de uma resposta inflamatória que pode potencializar a evolução de células que já se disseminaram para tecidos à distância, né, e que estão presentes no organismo do indivíduo, da paciente que foi submetida a uma mastectomia, né, por exemplo. E isso pode levar a um aceleramento, né,
da transição da quiescência para uma etapa de metástase evoluindo, propriamente dita, de tal forma a levar a paciente a ter diagnosticado um tumor em sistema nervoso central ou em pulmão, anos após um tratamento ter sido considerado concluído, né? E ter sido considerado a paciente como em situação de remissão ou eventualmente até ter tido a informação de que tinha sido curada da doença, quando na verdade ainda no seu organismo haviam células malignas em estados de quiescência que, frente a uma situação que pode se dar subsequentemente à excisão do tumor primário, né, um outro processo cirúrgico que se estabeleceu, por exemplo, por reconstrução da mama, ou uma situação completamente não conectada com o tratamento oncológico, leva à recrudescência da doença e manifestação da doença neoplásica maligna metastática por proliferação dessas células, pelo estímulo a essas células se acumularem e saírem da quiescência nas metástases dormentes. Bom, finalizando, né, nós fizemos aí uma abordagem geral a respeito do processo de metástase. Cada um desses elementos que nós trouxemos, eles podem ser investigados sob o ponto de vista molecular, mas em nível de graduação é importante a gente fundamentalmente entender quais são os condicionantes para que a metástase efetivamente aconteça. E é importante notar que nós temos nesse conjunto de fatores aqueles que são decorrentes das alterações ambientais, né, por exemplo, inflamatórias, as próprias condições do estroma tecidual. Né, nós temos condicionantes que estão relacionadas à própria constituição do indivíduo, são pré-existentes, então nós temos dados indicando que a constituição genética desempenha papel em favorecer ou desfavorecer o aparecimento de metástases nos indivíduos, assim como o repertório de propriedades biológicas da célula também contribui. Então, e essas situações ainda estão sendo adequadamente elucidadas, por exemplo, como é que modificações em nível epigenético podem modificar o fenótipo celular de tal maneira a potencializar ou desfavorecer as metástases, assim como nós temos também o papel daquelas alterações chamadas estocásticas, né, que são próprias da carcinogênese, a aquisição de múltiplas alterações moleculares, de mutações transformantes, algumas das quais modificam o fenótipo da célula que está em processo de metastatização, contribuindo para um sucesso maior desse fenômeno que nós já reiteradamente indicamos aqui, que biologicamente é muito ineficiente, mas quando tem sucesso, leva a uma situação, a um polo, de elevada agressividade biológica que tipicamente se associa com maiores taxas de letalidade para qualquer neoplasia maligna. Essas são as nossas considerações sobre o processo de metástase. No nosso terceiro vídeo dessa série sobre progressão tumoral e relações dos cânceres com seus hospedeiros, das repercussões dos cânceres com seus hospedeiros, no terceiro vídeo nós vamos falar sobre as alterações sistêmicas, focando em doenças paraneoplásicas e na síndrome anorexia caquexia oncológica. Então, muito obrigado pela atenção. Nos vemos no próximo momento.